Hoje em dia, com o advento da conectividade, né, que existe agora, principalmente agora chegando o 5G no Brasil, tá? Os smartwatches vão ganhar cada vez mais força. E é lógico que também com o advento de baterias um pouquinho mais fortes, então a gente já começa a ter smartwatches resistindo 2, 3, 4 dias, 5 dias, até alguns modelos até resistindo até uma semana, sem precisar recarregar o relógio. Então, aos poucos, você vai vendo que existe uma longevidade da bateria que eles vão tentando criar em cima do seu, como é que fala? Do smartwatch. Só que na hora que você vai comprar um smartwatch, presta atenção em alguns fatores que são básicos para você. Se você quer comprar um smartwatch, se liga nas dicas que eu vou dar agora, que é muito importante para você, tá? A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: para que é que eu preciso de um smartwatch? Então você vai fazer essa pergunta para você: para que é que eu preciso de um smartwatch? O smartwatch ele foi desenvolvido para 3 funções específicas, tá? 3 situações específicas. A primeira, a conectividade, tá? Conectividade quer dizer o seguinte: quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma notificação, quando você, recebe um e-mail, ele toca e ele te mostra quem está te chamando, certo? Quando toca o telefone, ele te mostra ali. Alguns modelos ali chegam, dá para você atender o telefone aqui, certo? Então, a conectividade, se você necessita de conectividade, você precisa de mãos livres, o smartwatch é uma ferramenta excepcional para você trabalhar, certo? A segunda coisa que você pode utilizar ele é por saúde, controle da saúde, tá? Por quê? Por que controle da saúde? Porque lá ele vai te dar batimentos cardíacos, ele tem alguns sistemas lá para controlar respiração, oxigenação do sangue, sabe? Ele tem aplicativos para você poder como é que fala? Principalmente pessoas de idade, né? Se você sofreu uma queda brusca, ele já chama a emergência ou liga para um telefone pré-estabelecido, tá? Então, existem alguns modelos aqui, alguns aplicativos muito interessantes, principalmente em questão de saúde. Então, se você tem uma deficiência de salutar ali, se precisa de um relógio para te ajudar ali, tá? Esse aí seria uma ótima opção, porque, não, por exemplo, se você sofrer, já vi numa manchete de jornal que um homem foi salvo porque ele caiu e na hora que ele sofreu o impacto no chão, o relógio já acionou o serviço de emergência chegou lá e ele tinha sofrido um AVC e ele foi resgatado a tempo de ser socorrido. Então, por conta disso, você já tem uma noção quão importante é no caso de saúde também. E o terceiro é a questão esportiva, tá? Então, se você você é uma pessoa esportista, uma desportista, né? Gosta de fazer bastante esportes e tudo mais, você precisa de um relógio com GPS, um relógio para você não ficar carregando aquele celular no braço, aqui algumas pessoas amarram aqui no braço, outros colocam aqui no peito uma cinta para segurar o celular aqui, outros penduram o celular no pescoço e ele fica batendo ali na hora de você correr, certo? Para você não ter que ficar prendendo o seu celular na bicicleta, na hora que você vai subindo na bicicleta para lá e para cá, acaba caindo na água, sofrendo choque e tudo mais, para você não precisar carregar o celular, o smartwatch ajuda muito. Então, nesses 3 casos, é excepcional o uso do smartwatch, tá? Então, na hora que, se você precisa de conectividade, se você tem problemas de saúde e se você é um desportista. Nesses 3 casos, eu aconselho você ter um bom smartwatch, que ele vai te ajudar muito no seu dia a dia. Isso aí, eu já experimentei, só que agora nós vamos entrar na parte das desvantagens, tá? A primeira desvantagem que você tem quando você fala em usar um smartwatch é exatamente a bateria. A bateria dele tem uma durabilidade boa, porém hoje já tem uma durabilidade maior. Então os primórdios dos smartwatches, eles aguentavam 8, 10, 12 horas, às vezes até 24 horas no máximo, certo? Hoje nós já temos modelos que chegam a aguentar quase uma semana, dependendo do uso que você faça do seu relógio. Então, por isso mesmo, toma muito cuidado. Então, essa é a primeira desvantagem, você tem que ficar carregando o celular, o smartwatch sempre. Não tem como você, vou carregar hoje, daqui a um ano eu vou carregar. Não tem isso aí. Quando você pega um relógio igual esse aqui, um relógio solar, tá? Ainda não tem um relógio assim que você vai poder recarregar com a luz solar, por exemplo. Ainda não existe esse modelo ainda disponível em termos de smartwatch. Parece que já estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, tá? A segunda coisa de desvantagem que o smartwatch tem é o que eles chamam de obsolescência programada, tá? O que se vem ser uma obsolescência programada?
quando você tem um produto eletrônico, ele já prevê quanto tempo que ele vai durar. Tá? Principalmente quando a gente está falando de alta tecnologia, como é o caso dos smartwatches. Então, daqui uns 2, 3 anos você vai ver que vai faltar conectividade, porque já chegou o 5G, vai faltar memória interna, porque os programas, os aplicativos estão ficando cada vez mais pesados para cumprir a função deles. Então, por conta disso, vai faltar espaço para você poder, como é que fala? Colocar esses aplicativos dentro do smartwatch, certo? Vai começar a faltar memória RAM ou então até mesmo um processador para processar todas essas informações. Então, aos poucos, eles vão ter uma obsolescência já programada. Então, já provavelmente daqui 3, 4 anos você tem que comprar um novo relógio, e esse relógio geralmente não é barato. Então, você tem que pensar muito bem na hora de escolher exatamente o que você precisa, tá? E para terminar, a grande desvantagem, tá, é que se você não utiliza para esses 3 fins que eu falei para você no começo ali, que seria no caso de conectividade, que seria no caso de saúde, no caso de desportividade, tá? Se não for nesses 3 casos aqui, infelizmente um relógio não vai lhe satisfazer, tá? Por que aquilo não vai lhe satisfazer? Porque você vai fazer um investimento muito alto para um relógio que não vai te devolver muita coisa, tá? Por que você não vai te devolver muita coisa? Você precisa de alguém apitando no teu pulso que chegou uma mensagem, se o celular está na tua mão, e você vai precisar de um smartwatch ali, tocando o telefone, se o telefone está no teu bolso. Tá? Então, por isso mesmo, muitas vezes não vale a pena você comprar um smartwatch. Ele acaba sendo principalmente uma ferramenta de status e não de utilidade para você. Então, toma cuidado na hora de escolher um smartwatch, beleza? Agora, nós temos que entrar na parte prática disso tudo. A parte prática de smartwatch é que são divididos em 3 níveis extremamente separados, tá? Então, quando você está falando de smartwatch, nós temos 3 níveis completamente distintos de smartwatches, tá? O primeiro é aquele modelo basicão, tá? O modelo basicão que você pega ali, aquele chinesinho, você compra lá de 200, 300 reais ali, você compra ele, você coloca, baixa o aplicativo no seu celular, ele conecta com o seu celular e tudo mais, mas o que ele faz? Ele só apita, ele só vai tocar lá, pam, pam, chegou uma mensagem, pam, pam, chegou, sabe? Tem uma mensagem no WhatsApp, tem uma mensagem no e-mail, tem uma mensagem no Instagram, tem uma mensagem, é só isso que ele faz, não faz mais nada do que isso, quanto muito faz a contagem de passos e uma estimativa de calorias que você queimou, tá? Não, mas ele marca a caloria que queimou, não, é uma estimativa de calorias que você queimou, tá? Por que é uma estimativa de calorias que você queimou? Eles colocam uma média de calorias que a pessoa queimaria se ela estivesse caminhando. Então, pela contagem de passos, eles consideram a quantidade de calorias que você queimou. Só que não é só caminhar, por exemplo, a força exercida a força que você exerceu durante esse período também conta na queima de calorias. Então, isso aí é uma coisa muito abstrata, tá? Então, esses modelinhos são muito bons, somente para poder, como é que fala? Você tá ali conectado ali para dizer que para todo mundo que você também tem um smartwatch. Mais nada do que isso. Então, é só para dizer assim, olha, eu tenho um smartwatch aqui. É mais ou menos por aí, e a gente nem pode chamar isso de smartwatch, certo? O segundo nível do smartwatch, tá? É um relógio produzido para certa função. Tá? Como assim produzido para certa função? Hoje em dia existem algumas marcas como a Tecnos que lança o Tecnos Connect, tem a Lince, tem a Champion, tem quem mais que tem a Mormai está lançando, a Casio está lançando, existem vários modelos ali de smartwatches e eles têm o seu aplicativo, o seu sistema operacional. É a mesma coisa do Android e do iOS, tá? Tem o seu sistema operacional próprio, que é o programa base, onde roda toda a plataforma, onde vai rodar todos os aplicativos, tá? Eles têm esse sistema operacional básico próprio, tá? Então, ele não permite que você coloque mais aplicativos, não permite que você customize o seu aparelho. Você pode customizar dentro das opções que ele fornece. Fora aquelas opções, você não tem como aumentar ou diminuir aquilo ali.
tá? Então isso aí é a base desses smartwatches. Então ele já vem pré-programado e essa pré-programação ela não pode ser alterada. Então isso aí você tem que tomar cuidado. Então dependendo do que você vai fazer, se você é mais desportista, se você quer mais para o lado da saúde, se você quer conectividade, dependendo do modelo que você escolher, pode ser que aquele modelo possa te, como é que fala? Atender, tá? Por exemplo, se você é um corredor e precisa de um relógio smartwatch com GPS, por exemplo, de repente um Amazfit pode te atender, certo? Só que ele tem GPS, mas ele tem uma plataforma própria e tudo mais, mas ele fica dentro daquilo ali, dentro daquilo que ele foi criado. Ele não é uma plataforma assim para você poder usar ele para outras coisas, assim, é simplesmente para aquela plataforma que ele foi criado. Já temos o terceiro nível são os relógios smartwatches customizáveis, tá? Mas como assim customizáveis? Porque dentro deles existe um iOS, um sistema operacional, o iOS no caso dos iWatch, e o sistema Wear, ou seja, o do Google Wear, que é o sistema Android. Tá? Ele já tem uma base em cima do Android ou em cima do iOS. Então, no caso, se você tem um smartwatch da iPhone, lógico que você vai preferir um iWatch, né? Já se você tem um relógio Android, um celular Android, você pode optar por várias e várias marcas que existem o sistema Google Wear, tá? O Google Wear, ele permite, como ele tem um sinal aberto, ele permite que as pessoas projetem novos aplicativos para dentro desse smartwatch. Então hoje, por exemplo, se você quiser baixar, como é que fala? Controle de sono, você consegue baixar, como é que fala? Oxigenação do sangue, você consegue baixar, como é que fala? O Strava para você, como é que fala? Poder correr, o Google Fit para você poder medir calorias. Ele existe N aplicativos para que você possa atravessar ali, você possa customizar o seu relógio do jeito que você quer. Certo? Então esses daí são os customizáveis. Agora nós vamos falar de preços, tá? Quando a gente está falando de classe A lá, aqueles modelinhos que só vai ficar bipando, você vai conseguir encontrar ali por 200, 300, 500 reais ali facilmente, principalmente aqueles modelinhos chineses que vão te atender, mas você vai se decepcionar muito na hora que você comprar ele, certo? Já esses modelos medianos, ali, os modelos intermediários vão custar em torno de 700 a 1.100 reais mais ou menos ali, só que esses modelos, dependendo do uso que você vai fazer, talvez ele seja mais aproveitável do que o outro, certo? Já esses customizáveis, provavelmente você vai comprar a partir de 1.100, 1.200 reais até 4.000 reais, dependendo do modelo e da marca que você escolher, a capacidade de giga, o processador, isso aí vai mudar bastante, porque ele passa a ser um novo celular ali, montado dentro de uma plataforma muito pequena, que é o relógio, certo? Não sei se eu consegui explicar para vocês a funcionalidade de um smartwatch. Se você gostou, tá? Se você gostou, estava em dúvida em comprar um smartwatch, tá aí as minhas dicas, tá? E se você viu que você não precisa de conectividade, que você não precisa de um aparelho para controlar a sua saúde e você não é desportista, foge dos smartwatches, porque por enquanto os smartwatches ainda não têm longevidade, tá? E outra coisa que eles também não têm, tá? Por enquanto, é resistência na bateria. Então esses dois pontos aí são as grandes desvantagens que você tem na hora de comprar um smartwatch. Hoje aqui na loja a gente representa a TicWatch, tá? A TicWatch ela é vendida pela Oriente, tá? TicWatch Brasil, você pode digitar aí TicWatch Brasil, você vai encontrar a plataforma da TicWatch, onde a gente tem aqui também alguns modelos da TicWatch. Beleza? Beleza?
Se você gostou, não esquece, tá? Esquece de comentar ali embaixo se você gostou dessa explicação sobre smartwatch, tá certo? Que muitas pessoas que estão aí do outro lado não gostam de smartwatch, mas eu precisava criar esse parênteses para explicar para vocês a respeito de smartwatch, porque tem muita gente me procurando, muita gente me perguntando a respeito disso, e eu precisava passar a minha opinião disso. Depois eu vou fazer um corte, lógico, se você estiver assistindo um corte aqui, tá? Vou fazer esse corte aqui e vou colocar exatamente somente sobre smartwatch ali para vocês poderem, para poder interagir com as pessoas, para a pessoa poder achar exatamente esse corte aqui sobre os smartwatches. Valeu?